Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor, amém. Estou aqui para mais uma quinta-feira, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, rendendo graças a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, em nome de Jesus, pelas maravilhas, pela grandeza e infinita bondade dEle, na minha vida e na sua. Eu estou aqui para agradecê-lo, em nome de Jesus. Me perdoe esses dias que eu não gravei, estava em uma correria, e nessa correria também a missão. Mas o Senhor preparou esse dia para deixar essa palavra hoje e amanhã para você. Amém? Em nome de Jesus, hoje e amanhã, sábado, domingo, segunda, toda semana. Tenho colocado vocês diante do Senhor, os ouvintes da palavra, sua casa, sua família, pedindo a Deus um tempo novo e um avivamento na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Ele é o motivo do nosso louvor e da nossa alegria. Ele foi crucificado por amor a mim e a sua vida. Mas ele, mesmo ele, quando ele foi morto, ele encontrou amigos, pessoas fiéis, leais, discípulos fiéis e leais. Que ele encontre em mim e em você, estes discípulos fiéis e leais. Nós precisamos. Que nós precisamos neste mundo é de lealdade. Jesus encontrou na sua morte discípulos fiéis, aqueles que por medo, por insegurança, com medo de perseguição, estavam em oculto, mas eram fiéis e mostrou a sua fidelidade. Sua fidelidade e o seu amor. E cuidou dele, do corpo dele. E não importa o que gastou, o que precisou, mas eles não fizeram questão. O importante é que o corpo de Jesus fosse ungido com tudo que era de especiaria. Mas, cara, eles usou o que tinha e não importou da quantidade. Para que Jesus fosse o óleo, a mirra, o óleo, todas as especiarias, o corpo de Jesus recebesse. Que você não se importe, aleluia, em investir no próprio Cristo, por amor a Ele, porque eles amavam e eram fiéis. Soberano e eterno Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora eu quero te render graças por tudo que o Senhor já fez e que o Senhor fará. Então, no nome de Jesus, vem em nosso favor, vem em meu favor, em favor de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos ouvintes desta palavra, pregando às nações. Abençoa cada lar, cada família. Abençoa cada vida que vai receber essa palavra em nome de Jesus. Abençoa os ouvintes desta palavra. Eu quero te render graças e louvores. E te agradecer pela vida de cada um deles e cada uma delas em nome de Jesus. Pela multiplicação desses ouvintes e pela vida deles, pela transformação, pela libertação, pela novidade de vida que o Senhor já operou na vida de cada um deles. E pelo avivamento que chegou nesta casa, neste coração e nesta vida. Pela restauração espiritual. Por tudo que o Senhor já fez de novo. E por tudo que o Senhor vai fazer. Eu te agradeço em nome de Jesus. Pai, que nunca falte a chama do teu Santo Espírito. A chama do fogo santo que vem arder ao coração deles em nome de Jesus. Que essa chama do avivamento, do teu fogo, arda o coração de cada um. Dos ouvintes desta palavra e dos que vão ouvir em nome de Jesus. Assim que receber a palavra em nome de Jesus. E permaneça, Anderes, ardendo com a chama do teu poder, do teu fogo, em nome de Jesus. Vem com a tua presença, Espírito Santo. Maranata, vem, Senhor Jesus. Fala ao coração do teu povo, porque eu não sei falar. Aleluia. Eu não sei falar, eu não sei orar. É um sacerdote real, o nosso querido e amado Jesus Cristo. Aleluia. O sacerdote real, nosso Abba Pai, o nosso irmão adotado, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai, em nome de Jesus, eu não sei pregar.
eu não sei eu não sei orar, mas o Senhor, Jesus, aleluia, o nosso sacerdote real, intercede por mim e por cada um dos meus irmãos com gemidos inexprimíveis e nos ensina, Espírito Santo, nos direciona e usa a nossa vida em nome de Jesus. Eis-me aqui, Espírito Santo, usa-me para a glória e louvor do teu nome em nome de Jesus e produz o efeito para o qual esta palavra está sendo enviada a cada vida e a cada coração em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Ele está aqui. Ele está aqui. Está aí. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o mesmo. Aleluia. A palavra que ele me concedeu nesta manhã está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 38. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor, para mim e para você. O sepultamento de Jesus. No versículo 38 do Evangelho de João, capítulo 19, depois disso, José de Arimateia, depois da morte de Jesus, José de Arimateia, o qual era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e de aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer, na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar, fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Fiz a leitura do 38 a 42. O que diz isso aqui? Está dizendo que Jesus foi sepultado, mas Jesus encontrou amigos. Eles eram amigos e fiéis. José de Arimateia era um homem fiel ao Senhor, mas só estava em oculto. Nicodemos visitava à noite, mas ouvia e sabia que ele era o Messias, o Filho de Deus, o Cristo, que as Escrituras e a Torá dizia que viria. José de Arimateia e Nicodemos eram membros do Sinédrio. Nós sabemos que ele era membro do Sinédrio e o Sinédrio era um alto tribunal judaico. Tribunal, ele julgava as causas judaicas. E eles faziam parte desse tribunal. Então, eles serviam a Jesus, eram discípulos de Jesus, aleluia, sabia quem Jesus era, mas eles estavam em oculto. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Você sabe quem Jesus é, aleluia. Você serve a Jesus e tem algo que está em oculto. Mas você tem que ser fiel. Se está em oculto alguma coisa e o Senhor te permite alguma coisa, te ocultar alguma coisa, porque você está sendo perseguida, porque eles temiam serem perseguidos pelos judeus. Serem açoitados, porque esses homens fazia parte de um quê, meu Deus? De um sinédrio. Sinédrio significava mais alto tribunal judaico. Era o tribunal dos judeus na Judéia que julgava as causas. E ele temia ser julgado porque servia ao Senhor Jesus. Mas eles não deixaram de ser fiéis. O que você teme ser julgada? Por amor ao Senhor Jesus, por servir ao Senhor Jesus, por estar na presença dele. O que você teme? Porque Nicodemos e Arimateia temiam o Sinédrio, ser julgado pelo tribunal judaico, que era religioso, que conhecia a religiosidade, mas não conhecia o Filho de Deus. E você conhece o Filho de Deus? Se você conhece o Filho de Deus, não temas, porque ele é contigo. Ele é fiel para te livrar de toda a perseguição, de toda a maldade. Porque eles eram maus. Os sacerdotes do Sinédrio e aqueles que julgavam eram maus, tinham um coração maligno.
Nós convivemos com pessoas de corações malignos, que aparentemente diz que serve ao Senhor, que conhece a Bíblia, que conhece Jesus, que conhece Deus, mas não pratica a palavra. Faz ao contrário. E os judeus, esse tribunal judaico, eles eram fariseus. Fariseus é aquele, oh, aleluia, que aparentemente são religiosos. Tem religiosidade, mas não pratica a palavra. Ouve, mas não pratica. E só vale o que eles dizem. O primeiro era discípulo de Cristo, em oculto, por temer a perseguição dos religiosos. O primeiro era discípulo de Cristo, que era José de Arimateia. Ele era discípulo e era fiel. Mas ele era em oculto, ele ajudava a obra do Senhor. Ele ajudava os discípulos, ele ajudava Jesus, ele ajudava em tudo, mas ele era em oculto, mas tinha fidelidade. Era em oculto, mas era fiel. E você, tem sido fiel? O primeiro era discípulo de Cristo em oculto por temer a perseguição dos religiosos. Quantos religiosos você não encontra, né? Que dizem que sabe, que faz, que nasceu assim, que vai morrer assim, mas não conhece o verdadeiro Jesus, o Filho de Deus. O que veio para libertá-lo de todo o cativeiro e morrer na cruz por amor a ele. Assim eram os judeus. Nós convivemos com esse tipo de pessoas. Nós convivemos com todo tipo de pessoas que Jesus conviveu. E o segundo havia procurado o mestre à noite e ouvido a respeito do novo nascimento, que foi Nicodemos. Porque Nicodemos perguntava para Jesus: eu preciso nascer de novo? Como é isso? Eu preciso entrar novamente na barriga da minha mãe e nascer? Não. Nascer de novo é nascer do Espírito. O que é carne fala da carne. E o que é espírito, o que anda é espírito, e que o Espírito Santo habita em você, você fala do Espírito. Você fala do Espírito o quê? Você fala da palavra. Você não sai da palavra, você fala o que está escrito, porque é isso que o Espírito faz. Ele te cobra quando você fala alguma coisa errada, quando não está na palavra. Andar em Espírito é praticar a palavra de Deus, é respeitar a palavra, praticar a palavra, lutar por esta palavra e viver nesta verdade. Agora, os fariseus ouviam, mas não praticavam. E Nicodemos era um conhecedor da Torá, da lei, que era a Bíblia naquela época. Ele pregava e conhecia e ensinava, mas ele nunca tinha tido um encontro com o Filho de Deus, com Jesus de Nazaré. Era um religioso, ele era religioso, assim como os outros do Sinédrio. Ele era religioso. Quando ele entendeu que o Messias, o Filho de Deus, estava ali porque ele conhecia a lei, e ele lia a Torá e pregava a Torá, ensinava a Torá, ele começou a ir às ocultas à noite falar com Jesus e ouvir os ensinamentos de Jesus. Com a permissão de Pilatos, esses homens tiraram o corpo de Jesus e o pregaram e o prepararam para o sepultamento. Com a permissão de Pilatos, eles foram pedir. Eles até se arriscaram, mas eles foram pedir o corpo de Jesus. E eles prepararam. E ele aqui está dizendo que eles usaram as melhores especiarias que ele tinha. Ele não poupou o dinheiro que ele tinha. Ele pegou tudo para preparar o corpo de Jesus. Porque ele sabia quem Jesus era. Você não tem poupado nada, seus esforços para alimentar os cativos e oprimidos, para dar vista aos cegos, para visitar os enfermos, para abençoar quem está com fome, quem está precisando, porque se você está fazendo por um pequenino desse, você está fazendo por Jesus. José de Arimateia e Nicodemos teve o corpo de Jesus para eles usarem as melhores especiarias, e José de Arimateia oferecer num horto um túmulo que ele tinha, uma pedra que ele tinha para a família, para Jesus, porque ele amava, considerava, respeitava e era fiel. E era um discípulo. E sabia quem ele era. Você sabe quem Jesus é. Tem amado, tem respeitado, tem cuidado, tem renunciado a si mesmo e aos seus bens, a tudo que você tem. Por os menos favorecidos, porque o que Jesus quer hoje é isso. Não é a sua especiaria. E ele também não quer o seu dinheiro. Ele quer a sua fidelidade. Ele quer saber onde está o seu coração. O coração de Nicodemos e de José de Arimateia foi testado. E Jesus encontrou amigos de fidelidade. E você tem... Jesus pode encontrar em você amigo, uma amiga, um amigo. Você tem sido amigo de Jesus, amiga de Jesus? Tem sido fiel? Ele pode chamar de amiga, de amigo?
Aleluia. Entraram no corpo de Jesus. Prepararam o corpo para o sepultamento. Era sexta-feira. O dia era sexta-feira. Sexta-feira. Amanhã é sexta-feira. O dia é sexta-feira. O dia da preparação. Quando os judeus tomavam as providências para guardar o sábado, porque eles eram religiosos, eles tomavam a providência para guardar o sábado e eles cuidavam do corpo de Jesus. Então os judeus não tinham tempo de estar perseguindo eles. E Jesus cria estratégia, viu? O nosso Deus Todo-Poderoso cria nos estratégia para nos desviar de toda a maldade, de todas as malignidades, de todos os nossos perseguidores, de todas as pessoas malignas e o mal. Enquanto eles estavam preparando o corpo de Jesus com as especiarias, os judeus estavam se preparando para guardar o sábado. Porque eles só guardavam um dia. Tem gente que só jejua um dia. Jejua um dia no ano. Um dia. E não é, a Bíblia não diz isso. Mas eles só guardavam um dia. E era o sábado. E eles prepararam o corpo de Jesus. Porque eles entenderam que Jesus sofreu Jesus sofreu muito, muito. E sofreu no corpo. E o corpo precisava de óleos ungidos. Precisava de mirra, de incenso, de toda a especiaria para tirar dor. Porque as dores, o óleo da unção, tira a dor do corpo. E da alma também. E o sepulcro era novo, como eu te falei. Por esta razão, eles esperavam, o sepulcro novo, situado no jardim próximo ao local onde Jesus estava crucificado. As escrituras mostram que Nicodemos utilizou grande quantidade de especiarias, mais de 30 quilos, no sepultamento de Jesus. Ele usou tudo que ele tinha, não importa quanto custava, mas ele queria usar, porque ele queria tirar as dores. Ele sabia que Jesus foi pregado na cruz, mas antes ele apanhou muito. Jesus estava em sangue e ele queria curar as feridas de Jesus. Ele queria passar o bálsamo nas feridas de Jesus, porque a mirra e o incenso, eles são tratados para curar feridas. E ele usou tudo que ele tinha, 30 quilos, o que indica a dedicação com que procurava servir o mestre na ocasião da sua morte. Isso significa a dedicação que ele tinha com Jesus. Ele se dedicou a Jesus, ao mestre, ao Filho de Deus, ao Messias, que ele conhecia na Torá, que ele lia e pregava e ensinava, que ele viria, o Messias, o Filho de Deus. Ele conheceu o Messias. E por ele conhecer o Messias, ele conheceu o Pai. Deus, Pai e Filho, porque Jesus veio encarnado. Nele estava encarnado Deus, o Pai dele, para ajudá-lo. Ele veio em espírito, viveu como homem, não pecou e não teve nenhum tipo de falha, de erro. Jesus veio, mas o Pai estava com ele encarnado, Deus estava com ele, para ajudar ele, para renovar as forças. E aqui está dizendo que ele não poupou nada. O que significa a dedicação? Que procurava servir ao mestre na ocasião da sua morte. E você tem que saber quem é quem quando você precisa. Quando você está doente, quando você está na situação não boa, que você precisa saber quem é que está com você. Jesus precisava saber quem eram os seus discípulos, quem eram os seus amigos, quem eram fiéis. E hoje ele precisa saber quem são os seus amigos, quem são fiéis a ele. Se você que tem chamado. Estou falando para quem tem chamado. Nós temos um chamado. Se você continuar dedicando ao Mestre, ao Filho de Deus, o seu amor, o seu respeito, aleluia, e obedecendo à luz da tua palavra, não fazer como os fariseus, e não correr, e não ter medo de nenhuma perseguição. Porque nós vivemos hoje na graça. E quem nos livra de toda perseguição maligna, do inimigo, toda trama, todo laço, todo embaraço, toda coisa feita, enviada, projetada contra as nossas vidas, toda acusação, toda inveja, toda maldade, toda difamação, toda intriga, toda traição, toda mentira, todo engano, quem nos livra
é o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Só Ele sabe. Só Ele vai em lugares que eu não vou e você não vai. Só Ele ouve ao meu respeito e ao seu respeito o que eu não ouço. Mas Ele ouve. Ele, os ouvidos dele estão toda a terra. Ele vê o que eu não vejo, Ele ouve o que eu não ouvo, que eu não consigo ouvir nem você. Ele está em lugares onde eu não estou e nem você. Ele senta em mesas. Ele está ali onde estão sentados em mesas, tramando, falando mal de você e tramando. Ele está lá. E Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Só Ele pode me livrar e te livrar. Por isso que Ele nos livra em oculto. Porque a minha luta, como diz Efésios 6:10, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra a potestade e principados, contra todas as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está falando que são malignas, pessoas malignas, que têm corações malignos, que são usados pelos malignos, que dá lugar pelos malignos. A minha luta não é contra a carne, é contra as pessoas. É contra o que está nelas, que elas ainda não foram libertas, não conheceram o Filho de Deus, como Nicodemos conheceu, que era quem Nicodemos? Que era um professor, um sacerdote, um professor que era do Sinédrio, fazia parte, ajudava a julgar as causas dos judeus naquele tribunal, e ele ainda era professor e falava da Torá, ensinava sobre Deus, mas ele não conhecia o Filho de Deus. Quando o Filho de Deus veio para libertar os cativos e oprimidos e morrer, pagar, morrer e comprar cada um de nós com preço de sangue. Ele sabia que isso ia acontecer, porque ele estudava a Torá e ensinava a Torá. Mas ele não tinha um encontro ainda com o Filho de Deus. E nesse dia ele teve. Ele soube o que é ser nova criatura. Nascer de novo. É renunciar às coisas erradas. É renunciar a você mesmo. Nosso maior inimigo não é o diabo. É você. É nós mesmos. O homem, a velha mulher. As velhas naturezas, os velhos atos, as velhas atitudes. É isso que nós temos que renunciar. Para ir morarmos no céu e para ter uma nova criatura. E Nicodemos entendeu que nós temos que andar em espírito. Quem anda em espírito está separado do pecado. Não, nós todos somos pecadores, porque aquele diz que não é pecador, já está, diz a Bíblia, diz João, que é mentiroso e mentirosa. Então todos são pecadores. O único que veio a esse mundo e viveu como nós e sofreu as mesmas aflições, passou por tudo e não pecou, foi o Filho de Deus, Jesus Cristo, que o Pai, Deus, estava encarnado sobre ele. Mas eu e você, nós somos pecadores. Mas o importante é que nós não permanecemos no pecado. Você tem que renunciar ao pecado. Você tem que conhecer o Filho de Deus, ter um encontro verdadeiro com ele. E separado, santificado significa separado de todo o pecado. Você sabe o que é pecado. Então, que você sabe que é pecado, você tem que se separar de tudo que te faz pecar. E é isso que ele está chamando a mim e a você, em nome de Jesus. Foi para isso que ele veio. E ele encontrou amigos. Na morte dele, ele encontrou discípulos fiéis, ainda que em oculto, mas eram fiéis. E encontrou um remanescente, um homem da lei, um doutor da lei, um doutor da lei que conheceu a graça, o Filho de Deus, e se transformou. E usou tudo o que tinha para que o corpo de Jesus, aleluia, para curar as feridas, para passar nas feridas de Jesus. Usou a mirra, o óleo, tudo que tinha de especiarias, 30 quilos. E ele não poupou. Porque ele queria que o corpo de Jesus, que tinha feridas, fosse ungido. É assim. E você? Está fazendo o que por ele? O que você vai fazer numa sexta-feira? O que você vai fazer a partir de hoje? Para testificar este amor que Jesus tem liberado a minha e a sua vida através da graça. Aleluia. Porque ele é o mesmo, ontem, hoje e serás eternamente. Não siga o mundo, siga a palavra de Deus. Que você será bem-sucedido. Bem-sucedida, em nome de Jesus. O que ele quer é a minha fidelidade. Ele encontrou amigos fiéis, até na morte dele, e cedeu tudo que tinha para ter o alívio na vida dele, porque o amava e se dedicava a ele. Então nós precisamos amar e dedicar. Quem ama, dedica. Quem dedica é fiel. Aleluia. Quem ama, dedica. Quem dedica é fiel. Aleluia. E permanece fiel. E não teme nada. Porque confia. Amém? Soberano e eterno Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, que cada um que ouviu essa palavra, que vai ouvir essa palavra, em nome de Jesus, aleluia, entenda o que o Senhor está falando com cada um deles e cada uma delas, em nome de Jesus. Abra o entendimento e a visão espiritual do teu povo, para entender, receber
receber, aceitar, aleluia, e praticar esta palavra em nome de Jesus. E flua 100 por 1 a cada coração para a qual está sendo enviado o Espírito Santo. Traz o avivamento, o teu fogo, a tua chama, o teu poder sobre cada coração e cada vida. Aviva o teu povo e levanta o teu povo na tua presença em nome de Jesus.